Ela perdeu o amor da sua vida para a guerra, mas descobriu que carregava dentro de si o último presente dele. Sem dinheiro, sem rumo e prestes a desistir, Lia recebe uma proposta inesperada: casar-se com o irmão do homem que amou. O que parecia apenas um acordo de conveniência, logo se transforma em uma paixão proibida, intensa e arrebatadora, capaz de curar feridas profundas ou destruí-los para sempre. Uma história de segredos, culpa e desejo, onde o coração insiste em amar mesmo quando o mundo inteiro diz que não deveria. Lia segurou o celular com as mãos trêmulas enquanto a notificação piscava. A mensagem confirmava o pesadelo. Daniel não voltaria da missão. O quarto do apartamento estudantil pareceu encolher ao redor dela. Livros abertos, anotações soltas, o mundo suspenso num silêncio pesado. Ela sentiu o chão sumir, como se tudo que conhecia desabasse de vez. As horas seguintes vieram em flashes que mal faziam sentido. Colegas bateram na porta, ofereceram água, disseram palavras vazias. O nome de Daniel ecoava entre soluços, lembranças e promessas quebradas. No corredor, passos iam e vinham, e ninguém sabia o que dizer. Lia abraçou o casaco dele, buscando calor onde só havia ausência. Na madrugada, o corpo cedeu ao cansaço e a mente não desligou. Ela viu fotos no celular. Risos, um futuro que já não existia. No fundo da gaveta, encontrou o bilhete do último encontro casual. "Volto logo", Daniel escrevera, com a pressa de quem não suspeita do fim. A frase simples agora doía como uma ferida que não cicatrizava. Pela manhã, uma tontura insistente a fez apoiar-se na pia. Respirou fundo, contou até 10, tentou se recompor. Lembrou do atraso, da sensação estranha nos últimos dias. Comprou um teste de farmácia, quase em piloto automático. Voltando, caminhou como quem carrega um segredo que pesa. No banheiro, o silêncio foi quebrado por um bip tímido. 2 linhas cor-de-rosa surgiram nítidas, inevitáveis. Lia encostou na parede fria, o coração correndo maratona. Chorou por Daniel, por si, pelo bebê que não conheceria o pai. E também por um medo novo, vasto e sem nome. Ela sentou no chão e abraçou os joelhos, respirando curto. O futuro apareceu como um corredor comprido e escuro. Pensou na faculdade, nas despesas, no emprego de meio período. As contas não fechavam, o calendário menos ainda. Mesmo assim, uma centelha de proteção acendeu-se dentro dela. Pegou o telefone e digitou o número de Clara. A amiga atendeu com voz preocupada, ao primeiro toque. "Preciso de você", Lia disse entre soluços entrecortados. Encontraram-se no café da esquina, onde o ruído consola. Clara ouviu tudo, sustentando o peso com um abraço firme. "Você não está sozinha", ela repetiu até virar mantra. Prometeu consultas, planilhas, ideias para ajustar a vida. Mas Lia sabia que, dali para frente, seria diferente. Não por falta de amor, e sim por excesso de realidade. Porque agora cada passo teria 2 batidas de coração. Na volta para casa, o céu parecia baixo e sem cor. Ela guardou o teste em uma caixinha de veludo. Era um símbolo de fim e começo, um portal silencioso. Sussurrou o nome de Daniel como prece e despedida. E prometeu ao bebê que encontraria um caminho. Antes de dormir, escreveu no caderno: "Coragem". A palavra parecia pequena para o tamanho do abismo. Mesmo assim, era um ponto fixo em mar revolto. Amanhã, ligaria para a coordenadora do curso. Hoje, permitiria que a dor respirasse com ela. O despertador tocou cedo, sem compaixão. Lia levantou com a cabeça pesada e olhos inchados. Preparou um café ralo, contou moedas, somou contas. Fez um sanduíche simples e saiu antes do sol. Na mochila, cadernos. No bolso, coragem contada. Na faculdade, tentou ouvir a aula de teoria literária. As palavras passavam como vento por vidraça. Ela anotou frases desconexas precisando se agarrar a algo. A gravidez agora era um segredo que exigia planos. Planos custam tempo, e tempo custa dinheiro. Depois da aula passou no trabalho de meio período. A gerente perguntou se podia cobrir mais um turno. Lia aceitou, mesmo sabendo do cansaço por vir. Horas extras pagam aluguel, e aluguel paga teto. Teto abriga sonhos, mesmo quando doem. No intervalo, abriu uma planilha no celular. Calculou mensalidades, remédios, consultas, transporte. Cada número era um tijolo pesando na respiração. Ela pensou em estágios, bolsas, pedidos de ajuda. E decidiu que pedir ajuda não era derrota. À tarde, Clara lhe enviou contatos de clínicas. Falou de um obstetra acessível e confiável.
Lia marcou a primeira consulta para a semana seguinte. O aviso na tela pareceu real demais, perto demais. Entre medo e alívio, ela apertou confirmar. Na saída do trabalho, a chuva começou fina. O casaco não segurou o frio que vinha de dentro. No ponto de ônibus, reflexos dançavam no asfalto. Lia apertou a alça da bolsa e se prometeu paciência. Paciência para cada fila, cada olhar, cada dúvida. Ao chegar ao apartamento, a energia caiu por instantes. No breu breve, o coração dela bateu mais alto. Acendeu a lanterna do celular e respirou devagar. Pensou no bebê, num lar que ainda não existia, e numa força que crescia onde antes havia vazio. Sentou-se na cama e abriu a caixa de cartas. Havia fotos, ingressos de cinema, um bilhete amassado. Daniel sorria de uma outra vida, intacto no papel. "Volto para te contar tudo", dizia a letra torta. Lia fechou os olhos e guardou o passado com cuidado. Mais tarde, telefonou para a coordenadora do curso. Explicou pouco, pediu apenas flexibilidade de prazos. A voz do outro lado soou humana e firme. "Vamos ajustar juntos", prometeu a coordenadora. Lia agradeceu, sentindo a rede se formar. Antes de dormir, tomou notas de um plano semanal. Estudo nas manhãs livres, trabalho nas tardes mais longas, consultas agendadas, alimentação regrada, repouso mínimo. Cada linha era um compromisso consigo e com o bebê. E no fim da página, escreveu: "Um dia de cada vez". Nos dias que se seguiram, Lia viveu como se estivesse em transe, tentando equilibrar a rotina da faculdade, o trabalho de meio período e a preparação para a primeira consulta médica. Mas em seu íntimo, ela sabia que em algum momento a realidade bateria à porta com toda a força. Foi em uma manhã fria, quando caminhava pelo campus carregando a mochila pesada, que um carro preto estacionou diante dela, e, ao descer, um homem de postura firme e olhar contido a deixou paralisada. Era Gabriel Duarte, o irmão mais velho de Daniel, alguém que Lia não via desde o funeral e cuja presença despertava nela sentimentos confusos e contraditórios. O reencontro não foi acompanhado de palavras calorosas, nem de abraços reconfortantes, pois a expressão de Gabriel transmitia apenas seriedade e uma espécie de rigidez que o tempo não havia suavizado. Lia, assustada, limitou-se a cumprimentá-lo de forma breve, mas o silêncio entre eles falava mais alto do que qualquer frase ensaiada. Gabriel perguntou se poderiam conversar, e, embora ela tenha hesitado, acabou aceitando, guiada por uma mistura de curiosidade e obrigação moral. Caminharam até um café próximo, onde sentaram frente a frente, como dois estranhos que carregavam o mesmo fantasma entre eles. Enquanto mexia distraidamente no guardanapo, Lia tentou encontrar forças para sustentar aquele olhar penetrante que parecia atravessá-la. Gabriel, com voz baixa e firme, disse que precisava entender como ela estava, pois já sabia da gravidez, e a notícia havia chegado aos seus ouvidos por terceiros. O coração dela disparou, pois não estava preparada para discutir o assunto com ninguém, muito menos com o irmão do homem que perdera. Ainda assim, ela respondeu com sinceridade, revelando que estava tentando se equilibrar, mesmo que a cada dia parecesse carregar um peso maior. Gabriel ouviu em silêncio, mas seu maxilar tenso denunciava emoções que ele não revelava. O diálogo seguiu cheio de pausas, como se ambos procurassem as palavras certas para não ferir ainda mais as feridas abertas. Lia percebeu que Gabriel não era um homem qualquer, mas sim alguém marcado por perdas, disciplina e responsabilidades que pareciam moldar cada gesto. Ela se perguntou se a visita era apenas por obrigação ou por um senso genuíno de cuidado. No fundo, queria afastar-se dele, pois a simples presença de Gabriel reacendia memórias de Daniel que ainda estavam cruas demais para serem revisitadas. Mas havia algo naquela voz contida, naquele olhar firme, que parecia dizer que ele não estava ali por acaso. Quando a conversa terminou, Gabriel deixou claro que gostaria de se encontrar novamente. E Lia, confusa, não conseguiu dar uma resposta direta. Ele se despediu com um aperto de mão formal, deixando no ar uma estranha mistura de frieza e preocupação. Ao vê-lo entrar no carro e se afastar, Lia sentiu que aquele encontro inesperado era apenas o início de uma nova fase de sua vida. Uma fase que ela não havia escolhido, mas que inevitavelmente mudaria o rumo de tudo. Enquanto caminhava de volta para casa, a mente dela oscilava entre medo, incerteza e uma sensação incômoda de que Gabriel guardava segredos que poderiam alterar para sempre seu destino. 2 dias depois, Gabriel apareceu novamente, dessa vez batendo à porta do pequeno apartamento de Lia com a mesma postura séria e determinada. Ela não esperava a visita, e por isso abriu a porta ainda com a expressão surpresa,
segurando uma xícara de chá que logo foi deixada de lado. Gabriel pediu para entrar, e a atmosfera ficou carregada de tensão, como se o ar tivesse se tornado mais pesado com a simples presença dele no ambiente. Sentaram-se à mesa da cozinha, e Lia percebeu que Gabriel estava ali para algo mais importante do que uma conversa trivial. Ele respirou fundo, ajeitou os ombros e, em um tom que misturava rigidez com certa vulnerabilidade, disse que não pretendia rodeios. Explicou que havia refletido bastante desde o último encontro e que acreditava que o melhor caminho para proteger Lia e o bebê seria propor um casamento. Lia ficou em choque, arregalando os olhos e deixando escapar um riso nervoso, como se aquela ideia fosse absurda demais para ser levada a sério. Gabriel, porém, não recuou, deixando claro que falava com convicção e que enxergava a proposta não como uma conveniência passageira, mas como uma decisão prática e responsável diante da situação. Lia sentiu o coração disparar, enquanto sua mente se enchia de dúvidas, medos e até uma ponta de raiva. Casamento? Aos 20 anos, ainda tentando terminar a faculdade, ela mal conseguia sustentar a si mesma, e agora ouvia uma proposta que parecia tirada de um romance antigo, onde mulheres sem saída aceitavam destinos impostos. Gabriel, contudo, explicou que não se tratava de uma prisão, mas de uma aliança que poderia dar ao bebê o direito de carregar o nome da família e, ao mesmo tempo, oferecer a ela estabilidade e apoio. A voz dele era firme, mas em cada palavra havia também um peso de quem falava menos com o coração e mais com a lógica. Ela tentou argumentar, dizendo que não precisava de caridade nem de uma vida moldada por obrigações. Gabriel ouviu com paciência, mas não mudou de expressão. Apenas respondeu que não via aquilo como caridade, e sim como uma responsabilidade que ele não poderia ignorar. Lia percebeu que, por trás daquela frieza, havia uma dor contida, talvez uma forma de lidar com a perda do irmão. O silêncio que se instalou entre eles foi denso, e por um instante ela teve a sensação de que Gabriel também lutava contra algo que não estava dizendo em voz alta. Quando finalmente encontrou forças para responder, Lia disse que precisava de tempo para pensar, pois não podia tomar uma decisão tão drástica no calor de uma conversa inesperada. Gabriel acenou com a cabeça, respeitando o pedido, mas antes de sair deixou claro que não desistiria de proteger tanto ela quanto o bebê. Ao fechar a porta, Lia ficou sozinha na cozinha, encarando a xícara de chá ainda quente e sentindo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. As paredes do pequeno apartamento pareciam estreitas demais para conter tantas emoções, e em seu coração nascia o embate entre o orgulho de seguir sozinha e o desejo de garantir segurança ao filho que carregava. Naquela noite, Lia não conseguiu dormir, virando-se de um lado para o outro enquanto o eco das palavras de Gabriel martelava em sua mente sem descanso. O teto do quarto parecia observá-la, silencioso, enquanto as horas passavam arrastadas, e o coração dela oscilava entre a lógica e a emoção. Casar-se com Gabriel significava abrir mão de sua independência e aceitar uma vida que não havia sonhado, mas também representava uma chance concreta de dar ao bebê a estabilidade que ela jamais conseguiria sozinha naquele momento. Cada cenário que desenhava em sua mente parecia incompleto, com prós e contras que pesavam na mesma balança, deixando-a paralisada. No dia seguinte, encontrou Clara no café da esquina, e, como sempre, a amiga foi o porto seguro em meio à tempestade. Lia contou cada detalhe da conversa com Gabriel, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam escapar a cada palavra. Clara, embora surpresa, manteve a calma, lembrando-a de que qualquer decisão deveria ser tomada com o coração, mas também com a razão. Você não precisa provar nada para ninguém, disse Clara, apertando sua mão com firmeza. Mas também não pode ignorar o que é melhor para o bebê. As palavras foram um abraço invisível, mas ainda assim o peso da escolha permanecia sobre Lia como uma sombra impossível de afastar. Durante a semana, Lia continuou trabalhando, estudando e planejando consultas médicas, mas cada tarefa parecia atravessada por pensamentos insistentes sobre Gabriel e sua proposta. Na sala de aula, enquanto o professor dissertava sobre romances clássicos, ela se pegou pensando em como sua própria vida agora lembrava uma dessas histórias que nunca acreditara viver. Em meio a cadernos, livros e contas, a ideia de um casamento arranjado parecia surreal, mas também se mostrava como a única saída realista para um futuro que agora envolvia não apenas ela, mas uma nova vida que crescia dentro de si. Na sexta-feira, Gabriel voltou a procurá-la, desta vez em frente ao trabalho, o que atraiu olhares curiosos dos colegas. Ele não fez pressão, apenas perguntou se ela havia refletido e se desejava conversar mais a fundo. O olhar dele, embora duro, carregava uma intensidade que a desarmava,
como se houvesse algo além da simples obrigação em suas palavras. Lia respirou fundo, segurou a bolsa contra o peito e respondeu que ainda não tinha uma resposta definitiva, mas que já entendia a seriedade da proposta e o que estava em jogo. Gabriel apenas assentiu, respeitando sua indecisão, mas deixando claro que continuaria presente. No fim de semana, Lia voltou a revisitar as lembranças de Daniel, buscando nelas algum tipo de guia para tomar sua decisão. Olhou as fotos antigas, releu as mensagens guardadas no celular e sentiu uma mistura de dor e gratidão. Daniel havia sido seu primeiro amor. E agora, o filho deles seria sua ligação eterna. Contudo, uma parte dela começava a perceber que a vida exigia escolhas difíceis e que honrar a memória de Daniel não significava se aprisionar no passado. Ao escrever em seu diário, Lia registrou a frase que guiaria sua decisão. Não se trata apenas de mim, trata-se de nós. E com lágrimas nos olhos, soube que em breve precisaria dar a Gabriel uma resposta definitiva. Quando finalmente aceitou a proposta de Gabriel, ainda que com hesitação, Lia sentiu como se estivesse assinando um contrato invisível com o destino. O casamento civil foi simples e discreto, sem festa nem convidados além de Clara e 2 colegas de Gabriel que serviram como testemunhas. As palavras ditas no cartório pareciam mecânicas, como se não carregassem o peso do que realmente significavam. Mas mesmo assim, cada sílaba ecoava no peito de Lia como um passo irreversível. Ao sair dali, com a aliança fria em seu dedo, ela percebeu que sua vida havia mudado para sempre, mesmo que ainda não conseguisse dimensionar como. Gabriel a levou para sua casa, uma residência espaçosa e organizada, marcada por um silêncio quase sufocante. Diferente do apartamento pequeno e barulhento de Lia, ali tudo parecia em ordem. Cada objeto em seu devido lugar, como se fosse um reflexo do próprio dono. Lia caminhou pelos cômodos com a sensação de estar invadindo um território estranho, onde as paredes guardavam segredos que ela não tinha direito de conhecer. Gabriel mostrou-lhe o quarto que seria dela, deixando claro que cada um teria seu espaço. E embora suas palavras fossem respeitosas, a distância entre eles parecia ainda maior. Os primeiros dias foram marcados por uma convivência estranha, onde cada gesto era carregado de formalidade e cada palavra parecia medida antes de ser dita. Gabriel acordava cedo, saía para o trabalho e retornava no início da noite, mantendo uma rotina impecável, como se o casamento não tivesse mudado absolutamente nada em sua vida. Lia, por outro lado, tentava se adaptar ao novo ambiente, dividindo seu tempo entre os estudos, o emprego e as consultas médicas que agora ganhavam prioridade. Apesar de estarem sob o mesmo teto, era como se fossem apenas 2 conhecidos que compartilhavam um espaço por conveniência. Às vezes, durante o jantar, o silêncio entre eles era tão profundo que o som dos talheres contra os pratos parecia ensurdecedor. Lia se perguntava se seria sempre assim, se aquele casamento seria apenas uma convivência fria e protocolar, sem espaço para emoção ou afeto. Gabriel, embora educado, mantinha um olhar distante, como se estivesse sempre preso a pensamentos que não ousava compartilhar. Havia momentos em que ela desejava romper aquele muro, puxar uma conversa sincera, mas a barreira invisível entre eles a fazia recuar. Ainda assim, Lia não deixava de notar pequenos gestos de cuidado, como quando Gabriel verificava se ela estava confortável ou se precisava de algo para o bebê. À noite, sozinha em seu quarto, Lia escrevia longas páginas em seu diário, tentando organizar os sentimentos confusos que a consumiam. Perguntava-se se havia tomado a decisão certa, se estava sacrificando sua liberdade por um futuro incerto. Porém, em meio à incerteza, também reconhecia que, de alguma forma, estava mais protegida do que antes, e que aquela estabilidade poderia ser fundamental para o filho que carregava. Mesmo que a casa de Gabriel fosse um lar de silêncio, Lia começava a perceber que o silêncio às vezes escondia dores profundas, e que talvez, atrás daquela armadura, existisse um homem tão machucado quanto ela. O retorno de Lia à rotina não passou despercebido, e logo os comentários começaram a circular nos corredores da faculdade e até mesmo em seu ambiente de trabalho. Colegas cochichavam ao vê-la, alguns demonstrando curiosidade mal disfarçada e outros lançando olhares carregados de julgamento, como se sua decisão de se casar tão rapidamente fosse um escândalo a ser comentado. As perguntas veladas sobre Gabriel e sobre as reais intenções daquele casamento tornavam-se cada vez mais frequentes. E embora ela tentasse ignorar, a sensação de estar sob constante vigilância a corroía por dentro. Lia mantinha o semblante firme, mas à noite, quando se via sozinha, o peso da opinião alheia caía sobre seus ombros como uma carga insuportável.
No trabalho, a situação não era diferente. E até mesmo colegas mais próximos a olhavam com uma mistura de surpresa e desconfiança. Comentários atravessados chegavam a seus ouvidos, insinuando que Lia havia se casado por interesse, buscando conforto financeiro após a perda de Daniel. Essas palavras a feriam, pois sabia que, embora houvesse pragmatismo em sua decisão, sua escolha nascera de um lugar muito mais profundo: o desejo de garantir ao seu filho um futuro mais seguro. Gabriel, por sua vez, parecia imune às críticas, mantendo sua postura rígida e indiferente às opiniões externas, como se tivesse desenvolvido ao longo da vida uma casca protetora contra qualquer julgamento. Lia, entretanto, não conseguia se proteger da mesma forma, e cada palavra cruel a atingia em cheio, lembrando-a de que sua vida agora estava sob escrutínio constante. Clara, sempre fiel, tentava amenizar a dor com palavras de incentivo, lembrando-a de que as pessoas sempre falariam, independentemente da escolha que ela fizesse. Ainda assim, a jovem sentia-se vulnerável, como se tivesse perdido não apenas sua liberdade, mas também o direito de viver sua história sem ser medida por olhos alheios. O casamento, que já era difícil por si só, tornava-se ainda mais pesado diante do olhar severo da sociedade. Certa noite, após um dia especialmente difícil, Lia chegou em casa com os olhos marejados e encontrou Gabriel sentado na sala, lendo em silêncio. Ele percebeu seu estado e, pela primeira vez, perguntou diretamente o que estava acontecendo. Lia hesitou, mas acabou confessando que se sentia esmagada pelos comentários maldosos, temendo que até mesmo o bebê viesse a carregar o estigma de uma decisão julgada por tantos. Gabriel a ouviu atentamente, o semblante sério suavizando-se por instantes, e respondeu com firmeza que não deveriam se importar com o que os outros diziam, pois apenas eles sabiam a verdade. Aquelas palavras, ainda que duras e ditas de forma prática, trouxeram um conforto inesperado a Lia. Ela percebeu que por trás da frieza de Gabriel havia uma proteção silenciosa que talvez fosse sua forma de expressar cuidado. Embora não pudesse mudar a opinião das pessoas, Lia começou a entender que, se continuasse permitindo que o julgamento externo ditasse seus passos, jamais conseguiria construir uma vida nova. Naquela noite, pela primeira vez, ela se sentiu menos sozinha, e ainda que o lar continuasse marcado pelo silêncio, uma sutil fagulha de cumplicidade começava a surgir entre eles. Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças na dinâmica entre Lia e Gabriel, mudanças quase imperceptíveis, mas que para ela significavam muito. A rotina diária de refeições compartilhadas começou a ser menos tensa, com conversas curtas sobre assuntos práticos que aos poucos se transformavam em trocas mais naturais. Lia se surpreendia quando Gabriel perguntava sobre sua faculdade ou sobre as consultas médicas, não como mera formalidade, mas com um interesse genuíno que se escondia atrás da seriedade habitual. Esses gestos simples eram como rachaduras na muralha que ele havia erguido em torno de si. Certa tarde, após voltar exausta da faculdade, Lia encontrou Gabriel preparando o jantar. O aroma de temperos tomou conta da cozinha, e a cena que parecia improvável despertou nela um misto de surpresa e ternura. Ele explicou, sem rodeios, que não queria que ela se sobrecarregasse, já que agora carregava responsabilidades maiores do que qualquer outra pessoa poderia imaginar. Embora tenha rido, dizendo que nunca esperou vê-lo diante de uma panela, ela sentiu o coração aquecer diante daquela demonstração de cuidado. Pela primeira vez, o silêncio entre eles foi preenchido por risos breves, mas genuínos. As noites também se tornaram menos árduas, pois Gabriel começou a passar mais tempo na sala, às vezes assistindo a documentários ou lendo, enquanto Lia estudava em sua escrivaninha. A simples presença dele ao fundo, o som das páginas virando ou da televisão ligada, criava um ambiente mais acolhedor do que o silêncio absoluto. Lia percebeu que já não se sentia tão deslocada naquela casa, pois começava a enxergá-la como um espaço compartilhado, ainda que os limites entre os dois permanecessem bem definidos. Era como se, pouco a pouco, a distância entre eles fosse diminuindo de forma natural. Em um sábado, Gabriel a surpreendeu ao sugerir que fossem até uma loja de móveis para preparar melhor o quarto do bebê. A ideia de que ele estivesse pensando no futuro da criança com aquele nível de dedicação fez o coração de Lia se encher de uma emoção difícil de descrever. Durante o passeio, apesar de ainda manter sua postura séria, Gabriel mostrou-se atencioso em cada detalhe, perguntando suas preferências e respeitando suas escolhas. Lia sentiu pela primeira vez que havia ali não apenas uma aliança por conveniência, mas o início de algo que poderia se transformar em parceria verdadeira. Ao retornarem para casa, com algumas sacolas e risadas tímidas,
Lia percebeu que os primeiros sinais de aproximação estavam florescendo em meio às dificuldades. Ainda havia muito silêncio, barreiras e segredos não revelados, mas também havia uma nova esperança surgindo, quase como uma chama discreta em meio à escuridão. Ao deitar-se naquela noite, ela segurou a aliança no dedo e, pela primeira vez, não sentiu apenas o peso de uma escolha difícil, mas também a possibilidade de que algo belo pudesse nascer de uma união que parecia, a princípio, apenas uma obrigação. Apesar dos pequenos avanços na convivência com Gabriel, Lia não conseguia ignorar a presença constante de Daniel em sua memória, como se ele ainda ocupasse um espaço sagrado entre eles. Cada vez que Gabriel fazia algo que lembrava o irmão, um gesto simples, ou até mesmo a forma como arqueava a sobrancelha quando estava irritado, Lia sentia uma pontada de dor no peito. Era como se estivesse vivendo em um triângulo invisível, onde o passado nunca permitia que o presente se desenvolvesse plenamente. O nome de Daniel, embora raramente mencionado, estava sempre entre eles, pairando como um fantasma silencioso. Às vezes, à noite, Lia sonhava com Daniel, revivendo momentos simples como passeios pelo campus ou risadas no refeitório da faculdade. Ao acordar, encontrava-se no quarto da casa de Gabriel, cercada por uma realidade completamente diferente daquela que havia imaginado para si. Sentia culpa por estar aprendendo a viver sem ele e, ainda mais, por perceber que uma parte de si começava a enxergar Gabriel não apenas como uma obrigação, mas como um homem de carne e osso, com suas próprias dores e qualidades. Esse conflito interno a corroía, fazendo-a acreditar que talvez estivesse traindo a memória de seu primeiro amor. Gabriel, por sua vez, também demonstrava sinais de carregar esse mesmo peso, embora de maneira diferente. Lia notava como ele evitava falar do irmão, desviando o olhar sempre que algum assunto relacionado surgia. Certa vez, quando encontrou uma foto de Daniel em uma das gavetas da sala, percebeu que Gabriel a guardava escondida, talvez porque olhar para ela fosse doloroso demais. Esse silêncio reforçava a sensação de que ambos estavam presos ao passado, tentando construir uma vida nova em cima de um terreno repleto de lembranças ainda não cicatrizadas. Houve uma noite em que Lia, reunindo coragem, tentou puxar conversa sobre Daniel, perguntando como ele era quando criança e quais memórias mais marcantes guardava do irmão. Gabriel fechou-se imediatamente, respondendo de maneira curta e evasiva, deixando claro que não queria falar sobre isso. O constrangimento que se seguiu foi tão grande que Lia prometeu a si mesma nunca mais tocar no assunto, mas em seu íntimo, sentiu que havia um muro erguido entre eles, um muro construído de dor e silêncio que precisaria ser quebrado um dia. Esse fantasma invisível não apenas afastava Lia e Gabriel, mas também criava um espaço carregado de tensão em cada pequeno gesto. Quando Gabriel a olhava por mais tempo do que deveria, ela se perguntava se era realmente a ela que ele via, ou se, no fundo, ainda enxergava Daniel em cada detalhe. O medo de ser apenas uma sombra do passado começou a crescer dentro dela, plantando dúvidas sobre sua própria capacidade de ser amada por inteiro. Assim, embora houvesse sinais de aproximação, Lia entendia que ainda estavam distantes de uma verdadeira conexão, pois antes precisariam enfrentar juntos a sombra daquele que havia partido. Foi em uma manhã chuvosa que a barreira entre eles começou a ceder de forma inesperada. Lia havia acordado sentindo-se fraca, enjoada e com tonturas que a obrigaram a permanecer deitada por horas. Gabriel, ao perceber sua ausência no café da manhã, subiu até o quarto dela, batendo a porta com a mesma formalidade de sempre, mas entrando logo em seguida ao ouvir a voz frágil de Lia pedindo que ele entrasse. A cena de Gabriel se aproximando com expressão preocupada foi suficiente para fazer com que ela sentisse algo diferente, um cuidado genuíno que até então não havia percebido. Sem dizer muitas palavras, Gabriel buscou um copo de água e insistiu para que ela permanecesse deitada, ajeitando os travesseiros atrás de sua cabeça. Lia observava cada gesto com surpresa, pois aquela não era a imagem do homem rígido e distante que ela estava acostumada a ver, mas sim de alguém que, ainda que de maneira contida, se importava profundamente. Ele chegou a preparar uma sopa simples, algo que jamais imaginaria ver Gabriel fazendo, e trouxe até o quarto com um cuidado quase desajeitado, como se fosse a primeira vez que se permitia demonstrar tanta atenção a alguém. Enquanto ela comia devagar, Gabriel permaneceu sentado ao lado da cama, em silêncio, mas sem desviar o olhar dela. Lia sentiu um calor inesperado em seu peito, como se naquele instante o muro de gelo tivesse começado a rachar. Pela primeira vez, não havia julgamento, formalidade ou distância entre eles. Apenas a presença sincera de um homem cuidando dela em um momento de fragilidade. Quando terminou a refeição, Gabriel recolheu a bandeja com naturalidade e perguntou se ela precisava de mais alguma coisa,
E a forma como disse aquelas palavras soou mais próxima do que qualquer outra coisa que ela já ouvira dele. Naquela noite, já recuperada, Lia ficou pensando na forma como Gabriel havia agido e percebeu que aquele gesto simples havia plantado uma semente em seu coração. Era difícil explicar, mas ela sentia que por trás da armadura de frieza havia um homem capaz de se entregar, ainda que não soubesse como fazê-lo. Essa percepção a deixou confusa, pois não estava preparada para lidar com sentimentos que iam além da gratidão ou do respeito. Ainda assim, não conseguia ignorar o fato de que algo havia mudado entre eles, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de colocar em palavras. Ao deitar-se, Lia levou a mão ao ventre e pensou no futuro que ainda parecia incerto. A presença de Gabriel naquela jornada tornava-se cada vez mais significativa, e mesmo que a princípio o casamento tivesse sido apenas uma conveniência, começava a se transformar em algo mais complexo. Não era amor ainda, mas também já não era apenas obrigação. Naquele instante, enquanto a chuva batia suavemente contra a janela, Lia entendeu que o primeiro gesto de carinho havia aberto uma porta, e que a partir dali seria impossível voltar atrás. Os dias seguintes ao gesto de cuidado de Gabriel trouxeram uma mudança quase imperceptível, mas profundamente significativa, na dinâmica entre os dois. Lia começou a notar que, aos poucos, a casa já não parecia tão fria e silenciosa como antes, pois havia pequenos detalhes que tornavam o ambiente mais acolhedor. Gabriel passou a perguntar como ela estava, não apenas em relação à gravidez, mas também em relação às suas aulas, ao trabalho e até mesmo aos sentimentos que ela evitava comentar. Essas conversas curtas, ainda que marcadas pela formalidade, representavam um avanço imenso para alguém que antes parecia inacessível. Durante os jantares, os silêncios já não eram tão pesados, sendo substituídos por trocas de olhares que carregavam mais do que palavras poderiam dizer. Lia começou a perceber que, apesar da rigidez e da postura de Gabriel, havia uma vulnerabilidade escondida em seus olhos, algo que ele tentava disfarçar, mas que se revelava nos momentos mais simples. Às vezes, quando a observava preparar um chá ou arrumar os livros sobre a mesa, seu olhar se suavizava por um instante. E era nesse breve segundo que Lia tinha a sensação de ver o homem verdadeiro por trás da armadura. Certa tarde, após retornar de uma consulta médica, Lia encontrou Gabriel esperando por ela na sala, com expressão séria, mas carregando uma preocupação evidente. Ele perguntou sobre o bebê, sobre os exames e sobre como ela estava se sentindo, demonstrando um interesse que, embora contido, parecia genuíno. Lia, surpreendida, respondeu com mais abertura do que pretendia, compartilhando suas inseguranças e seus medos de não ser capaz de ser uma boa mãe. Para sua surpresa, Gabriel a ouviu atentamente, sem julgamentos, e respondeu que acreditava em sua força mais do que ela mesma. Essas palavras, vindas dele, foram como um bálsamo para sua alma. Com o passar das semanas, a aproximação tornou-se inevitável, e Lia já não via Gabriel apenas como o irmão de Daniel ou como o homem que havia se casado com ela por conveniência. Começava a enxergá-lo como alguém complexo, marcado por dores profundas, mas também por uma capacidade silenciosa de cuidar e proteger. Essa percepção a deixava confusa, pois ainda carregava a culpa por sentir algo além da gratidão, como se amar novamente fosse uma traição à memória do passado. Contudo, cada gesto de Gabriel, por menor que fosse, minava suas resistências e fazia nascer dentro dela um sentimento que não conseguia mais controlar. Naquela noite, ao deitar-se, Lia ficou pensando em como a vida pode ser surpreendente, transformando um acordo frio em uma jornada de descobertas emocionais. Ela sabia que ainda havia barreiras enormes entre eles, mas também compreendia que essas barreiras estavam começando a ruir lentamente. Ao fechar os olhos, lembrou-se da forma como Gabriel havia segurado sua mão ao atravessarem a rua, um gesto tão simples, mas tão cheio de significado, que fez seu coração bater mais rápido. Foi nesse instante que entendeu. Estava se aproximando dele não apenas por necessidade, mas por desejo, e essa verdade, embora assustadora, parecia inevitável. O clima entre eles alcançou um ponto de tensão que já não podia mais ser ignorado, como uma corda esticada prestes a se romper. Em uma noite fria, após um jantar em que o silêncio foi substituído por risadas breves e até mesmo por uma troca de histórias sobre a infância, Lia sentiu que havia algo diferente no ar. Gabriel estava mais relaxado, quase sorridente, e ela, por sua vez, sentia-se leve como não se lembrava de ter estado nos últimos meses. Era como se, por alguns instantes, a dor do passado tivesse dado lugar a uma promessa de futuro. Quando Gabriel se levantou para recolher os pratos, Lia o seguiu até a cozinha, e ambos se encontraram lado a lado,
tão próximos que o simples contato de seus braços já parecia eletrizar o ambiente. Ele deixou os pratos sobre a pia e virou-se para olhar para ela, e naquele instante, o tempo pareceu congelar. O olhar de Gabriel, intenso e penetrante, se fixou no dela de uma forma que Lia nunca havia experimentado antes, como se ele finalmente tivesse deixado cair todas as máscaras. O coração dela disparou, e antes que pudesse pensar, sentiu-se atraída por algo maior do que sua própria vontade. Foi Gabriel quem deu o primeiro passo, aproximando-se lentamente, até que seus rostos estivessem a poucos centímetros de distância. Lia, sem forças para recuar, fechou os olhos e deixou-se envolver pelo beijo que veio em seguida. Um beijo carregado de paixão, dor e desejo reprimido. Não havia mais barreiras, apenas a entrega de dois corações feridos que, por um instante, se permitiram esquecer todas as razões para se manterem afastados. O beijo foi intenso, quase desesperado, como se ambos buscassem preencher em segundos o vazio que os consumia há tanto tempo. Quando finalmente se afastaram, Lia ficou sem ar, o rosto corado e os olhos marejados pela intensidade do momento. Gabriel, por sua vez, respirava fundo, visivelmente abalado, como se também tivesse sido surpreendido pela força daquele gesto. O silêncio que se seguiu foi pesado, não pela ausência de palavras, mas pelo excesso de sentimentos que nenhum dos dois sabia como traduzir. Lia recuou um passo, tentando se recompor, mas o coração acelerado denunciava que algo havia mudado para sempre. Isso não deveria ter acontecido, Gabriel murmurou, a voz rouca e contida, como se tentasse convencer a si mesmo mais do que a ela. Lia, sem saber o que responder, apenas baixou o olhar, sentindo a culpa e o desejo se misturarem em seu peito. Sabia que aquele beijo carregava um peso imenso, pois ainda havia a sombra de Daniel entre eles, mas também compreendia que não poderia apagar o que havia sentido. Ao recolher-se para o quarto, com o coração em chamas, Lia entendeu que havia cruzado uma linha invisível e que, a partir dali, nada mais seria como antes. Na manhã seguinte, o ambiente da casa parecia diferente, carregado de um silêncio pesado que nada tinha a ver com o costumeiro clima de formalidade. Lia desceu as escadas com o coração acelerado, ainda sentindo nos lábios a lembrança do beijo da noite anterior, mas encontrou Gabriel sentado à mesa, rígido e distante, como se estivesse determinado a apagar qualquer vestígio do que havia acontecido. Ele a cumprimentou com a voz fria e controlada, evitando o contato visual, e aquilo a feriu mais do que gostaria de admitir. O contraste entre a paixão ardente do beijo e a indiferença calculada do dia seguinte fazia seu peito se apertar em uma mistura de raiva e tristeza. Enquanto preparava seu café, Lia percebeu que não conseguiria simplesmente fingir que nada havia acontecido. O coração dela latejava com perguntas, dúvidas e uma necessidade quase desesperada de compreender o que aquele gesto havia significado para ele. Mas ao tentar puxar conversa, Gabriel se esquivou com respostas monossilábicas, deixando claro que não tinha intenção de discutir o assunto. A cada palavra não dita, a distância entre eles parecia aumentar, transformando o lar que começava a se tornar acolhedor novamente em um espaço sufocante, marcado por uma tensão quase insuportável. Durante os dias seguintes, a convivência tornou-se uma dança silenciosa de aproximações e afastamentos. Gabriel evitava qualquer contato físico, mas seus olhares denunciavam um conflito interno que Lia reconhecia, porque também o sentia dentro de si. Quando suas mãos se tocavam por acidente, durante uma refeição ou ao passarem um objeto, ambos recuavam como se o contato fosse perigoso demais para ser sustentado. Era como se o beijo tivesse aberto uma porta que nenhum deles estava pronto para atravessar, mas que também não conseguiam fechar. Lia começou a sentir-se dividida entre a gratidão e o ressentimento. Por um lado, sabia que Gabriel estava tentando respeitar os limites impostos pela situação, mas por outro, não suportava a ideia de que ele pudesse reduzir aquele momento intenso a um simples erro. À noite, deitada em sua cama, ela se lembrava da forma como ele a havia beijado, com paixão e entrega, e perguntava-se como era possível que alguém tão contido pudesse expressar tanto em um único gesto. Essa dualidade a consumia, deixando-a exausta e ansiosa, como se sua vida estivesse suspensa entre duas verdades opostas. Aos poucos, Lia percebeu que também carregava sua própria culpa, como se permitir sentir algo por Gabriel fosse uma traição a Daniel. Esse pensamento a perseguia em cada instante, e embora soubesse que não havia como controlar os sentimentos que surgiam, o peso da memória do passado a fazia questionar se teria o direito de seguir em frente.
O beijo havia despertado nela uma chama que não poderia ser apagada, mas também havia trazido à tona fantasmas que ainda não estavam prontos para serem enterrados. Era como se, de repente, todo o equilíbrio frágil que haviam construído tivesse sido desfeito por um único gesto proibido. Foi em uma noite silenciosa que Gabriel, finalmente, deixou escapar um pedaço da verdade que carregava consigo. Eles estavam na sala, cada um imerso em seus próprios pensamentos, quando Lia, não suportando mais a distância, decidiu confrontá-lo diretamente. Com a voz firme, embora embargada pela emoção, ela perguntou o que aquele beijo havia significado para ele e por que estava se escondendo atrás de uma frieza que não condizia com o que haviam vivido. Gabriel permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos, antes de soltar um suspiro pesado e encarar Lia com um olhar sombrio e vulnerável. Eu não deveria ter deixado isso acontecer, começou ele, a voz grave e cheia de dor. Não porque eu não quis, mas porque não acho que mereça. Lia franziu a testa, confusa, e insistiu para que ele explicasse. Foi então que Gabriel revelou a culpa que carregava em silêncio desde a morte do irmão. Acreditava que Daniel jamais deveria ter ido para aquela missão, e que, como irmão mais velho, ele deveria ter feito algo para impedir. Disse que havia discutido com Daniel na época, tentando convencê-lo a recusar o chamado, mas quando ele insistiu em partir, Gabriel não encontrou forças para impedi-lo. Desde então, vivia com a convicção de que havia falhado. As palavras de Gabriel caíram sobre Lia como um golpe inesperado, e por um instante ela ficou sem reação, tentando absorver o peso daquela revelação. O homem que ela via como forte e inabalável estava, na verdade, despedaçado por dentro, carregando uma culpa que não lhe pertencia, mas que moldava cada gesto e cada decisão de sua vida. Lia sentiu o coração apertar diante daquela vulnerabilidade, mas também uma pontada de dor, pois aquilo explicava a barreira que sempre existira entre eles. Gabriel não apenas resistia a ela por respeito ao irmão, mas também porque acreditava ser indigno de qualquer forma de felicidade. Tentando se aproximar, Lia disse que Daniel havia feito sua escolha, que ninguém poderia ter previsto o desfecho trágico e que Gabriel não deveria carregar sozinho um peso que não era seu. Mas ele, endurecido por anos de silêncio e culpa, recusava-se a acreditar. Se eu tivesse insistido mais, se eu tivesse sido mais firme, talvez ele ainda estivesse aqui, murmurou, desviando o olhar, como se não tivesse coragem de encará-la. Lia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, não apenas pela dor dele, mas também pela própria impotência diante de um coração fechado em feridas antigas. Naquela noite, o clima entre eles mudou radicalmente. O beijo que antes parecia um erro agora ganhava novos significados, pois estava envolto em uma teia de culpas, silêncios e memórias que precisavam ser enfrentadas. Lia compreendeu que Gabriel não se permitia amar, não por falta de sentimento, mas porque acreditava que não tinha o direito. Esse entendimento, embora doloroso, acendeu nela um desejo ainda maior de ajudá-lo a se libertar, mesmo que isso significasse enfrentar suas próprias inseguranças. Porém, no fundo, também sabia que o caminho até lá seria árduo e cheio de barreiras difíceis de romper. Após a revelação dolorosa de Gabriel, Lia sentiu que o chão sob seus pés se tornava instável, como se toda a base que estavam tentando construir tivesse desmoronado de repente. Naquela noite, deitada em sua cama, ela não conseguiu pregar os olhos, pois a mente girava em torno das palavras dele, ecoando sem descanso. Não acho que mereça. Quanto mais pensava, mais compreendia que Gabriel não apenas a mantinha afastada por respeito ao irmão, mas também porque estava aprisionado em sua própria culpa, incapaz de enxergar qualquer possibilidade de felicidade para si mesmo. Essa prisão invisível se tornava também um muro intransponível entre eles, e Lia, ferida e confusa, começou a questionar se conseguiria suportar viver ao lado de um homem que nunca se permitiria amá-la por inteiro. No dia seguinte, evitou encontrá-lo, permanecendo mais tempo fora de casa sob o pretexto das aulas e do trabalho. Gabriel, por sua vez, respeitou o espaço, mantendo sua rotina rígida e silenciosa, mas Lia percebia que os olhares dele eram mais longos e pesados, como se desejasse dizer algo que não tinha coragem de expressar. Essa tensão se estendeu pelos dias que se seguiram, transformando a casa em um lugar sufocante, onde o silêncio já não era de convivência, mas de dor e afastamento. Lia sentia-se dividida entre o desejo de ajudá-lo a se libertar e a necessidade de proteger a si mesma e ao bebê de uma vida emocionalmente árida. Certa tarde, encontrou-se novamente com Clara, que notou de imediato o abatimento estampado em seu rosto. Lia contou sobre a confissão de Gabriel, sobre a culpa que ele carregava e sobre como isso afetava diretamente qualquer possibilidade de proximidade entre eles.
Clara, sempre prática, disse que Lia precisava pensar em si mesma, que não poderia se prender a alguém incapaz de abrir o coração, por mais que houvesse sentimentos envolvidos. Você já carrega um peso enorme, não pode também carregar o dele, disse a amiga, tentando trazer clareza a uma situação que parecia cada vez mais confusa. Naquela noite, de volta à casa silenciosa, Lia ficou observando Gabriel de longe, sentado na sala, imóvel, com o olhar perdido em algum ponto invisível. Ele parecia tão distante que ela teve a sensação de estar olhando para alguém que não vivia o presente, mas sim aprisionado em um passado que se recusava a morrer. O coração de Lia se apertou, pois desejava alcançá-lo, mas ao mesmo tempo sentia que qualquer tentativa seria inútil se ele próprio não estivesse disposto a se libertar. A distância entre eles havia se tornado insuportável, e pela primeira vez, Lia pensou seriamente em ir embora. Antes de dormir, escreveu em seu diário que o amor, por mais poderoso que fosse, não poderia nascer em um terreno envenenado pela culpa e pelo silêncio. E embora a ideia de deixar Gabriel fosse dolorosa, começou a considerar que talvez esse fosse o único caminho para proteger a si mesma e ao bebê. Naquele momento, compreendeu que mesmo tendo se aproximado dele de formas inesperadas, ainda não havia ali um alicerce firme o suficiente para sustentar o que sentia. O afastamento não era apenas físico, mas emocional. E Lia sabia que, se algo não mudasse, em breve precisaria tomar uma decisão definitiva. Enquanto Lia lutava contra seus sentimentos e refletia sobre o futuro, Gabriel enfrentava suas próprias batalhas silenciosas, e uma delas vinha de fora, em forma de críticas e cobranças constantes. Sua família, ao saber do casamento repentino, começou a pressioná-lo de forma incisiva, questionando suas intenções e insinuando que aquele relacionamento não passava de um fardo assumido por senso de obrigação. Em reuniões familiares, olhares julgadores e comentários cortantes se acumulavam, reforçando a ideia de que ele deveria encerrar aquela união antes que se tornasse um erro irreversível. Gabriel ouvia tudo em silêncio, mas cada palavra funcionava como um lembrete cruel de suas próprias inseguranças. Lia também não estava imune a essas pressões, e no campus universitário, o julgamento tornava-se cada vez mais pesado. Algumas colegas insinuavam que ela havia se casado apenas para garantir estabilidade, enquanto outras, mais cruéis, comentavam que Gabriel jamais poderia amá-la de verdade, pois sempre estaria preso à memória de Daniel. Esses comentários, somados à distância crescente entre eles, começaram a corroer sua autoestima, fazendo-a questionar se realmente havia tomado a decisão certa ao aceitar aquele casamento. Clara tentava oferecer apoio, mas nem mesmo suas palavras conseguiam silenciar as vozes externas que ecoavam em sua mente. Em um dos poucos momentos de franqueza, Lia confrontou Gabriel sobre as críticas que ambos estavam enfrentando. Disse que não suportava mais viver sob o olhar constante de pessoas que os julgavam, e que precisava entender se ele estava disposto a lutar por eles ou se continuaria escondendo-se atrás da culpa. Gabriel, no entanto, manteve sua postura reservada, limitando-se a dizer que as opiniões externas não deveriam importar, mas sem oferecer a segurança emocional que Lia tanto precisava. Essa resposta fria apenas aumentou sua sensação de solidão, como se ela estivesse lutando sozinha em uma batalha que deveria ser compartilhada. A pressão externa não apenas colocava em xeque a relação deles, mas também amplificava os conflitos internos que já existiam. Gabriel, cada vez mais fechado, parecia endurecer ainda mais diante das críticas, reforçando sua imagem de homem impenetrável. Lia, por outro lado, sentia-se cada vez mais frágil, carregando não apenas o peso da gravidez, mas também o fardo de tentar sustentar um casamento que parecia prestes a desmoronar. As palavras cruéis da família de Gabriel e da sociedade ecoavam como martelos, reforçando a ideia de que aquela união era um erro desde o princípio. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Lia compreendeu que não poderia continuar assim por muito tempo. O afastamento emocional, somado às pressões externas, estava transformando sua vida em um labirinto sem saída. E, embora ainda houvesse um sentimento forte crescendo dentro dela, também havia a consciência dolorosa de que o amor não pode florescer em solo infértil. Era chegada a hora de começar a pensar em si mesma e no bebê acima de qualquer outra coisa, mesmo que isso significasse se afastar de Gabriel e enfrentar o mundo por conta própria. Os dias que se seguiram foram marcados por uma crescente sensação de sufocamento, como se cada minuto que Lia passava naquela casa a afastasse ainda mais de si mesma. O silêncio de Gabriel, as pressões externas e a sombra de Daniel haviam transformado sua vida em um fardo insuportável, e ela já não conseguia enxergar um futuro naquele casamento. Numa noite fria, após uma discussão breve e sem importância,
Lia finalmente tomou a decisão que vinha amadurecendo em silêncio. Partir. Sentou-se em sua cama com uma mala aberta diante dela, dobrando roupas com as mãos trêmulas e chorando baixinho, consciente de que cada peça guardada representava um pedaço da vida que deixaria para trás. Enquanto guardava os poucos pertences que havia levado para a casa de Gabriel, sentia uma mistura de dor e alívio. A dor vinha do reconhecimento de que, apesar de todos os pequenos gestos de aproximação, Gabriel nunca lhe entregara o coração por inteiro, e talvez nunca fosse capaz de fazê-lo. O alívio vinha da esperança de recomeçar em seus próprios termos, de criar o bebê com dignidade e coragem, ainda que sozinha. Ao olhar para a aliança em seu dedo, hesitou, mas acabou retirando-a com um gesto lento e doloroso, colocando-a sobre a cômoda como um símbolo silencioso de despedida. Na manhã seguinte, Lia esperou Gabriel sair para o trabalho, e com a mala em mãos, atravessou a porta da casa que agora parecia mais fria do que nunca. Cada passo que dava em direção ao táxi estacionado na rua era acompanhado por uma sensação de vazio, como se estivesse abandonando não apenas uma vida, mas também uma parte de si mesma. O motorista a cumprimentou, e ela apenas pediu que a levasse até o apartamento pequeno que dividira com uma colega antes do casamento, um espaço modesto, mas que representava a liberdade. No trajeto, olhou pela janela e viu a cidade desfilar diante de seus olhos, sentindo-se ao mesmo tempo livre e perdida. Ao chegar ao apartamento, foi recebida pela antiga colega, que, embora surpresa, não fez perguntas. Apenas abriu os braços e ofereceu acolhimento. Lia colocou a mala no canto e respirou fundo, tentando acreditar que estava fazendo o certo. No entanto, quando se deitou naquela cama estreita, cercada por paredes familiares, a dor da ausência de Gabriel a atingiu como um soco. Ela não conseguia negar que havia sentimentos profundos por ele, mas sabia que não podia se prender a um homem que não estava disposto a lutar ao lado dela. Com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, adormeceu, abraçada ao travesseiro como se fosse sua única companhia. Naquele momento, Lia acreditava que havia feito a escolha mais difícil e necessária de sua vida. Estava decidida a seguir em frente, mesmo que isso significasse enfrentar o julgamento da sociedade e o peso da solidão. Para proteger o bebê, precisava também proteger a si mesma, e não poderia continuar em uma relação que apenas a consumia. Ainda assim, em seu coração, restava a dúvida dolorosa. Teria Gabriel a deixado partir porque realmente não se importava? Ou porque ainda não tinha coragem de enfrentar seus próprios fantasmas? Essa pergunta a acompanharia nos dias que viriam, como uma ferida aberta que não cicatrizava. Quando Gabriel chegou em casa naquela noite e encontrou a aliança sobre a cômoda e os cômodos silenciosos, a realidade de sua solidão caiu sobre ele como um peso esmagador. Caminhou pela casa vazia em busca de sinais de Lia, mas cada quarto vazio apenas reforçava a verdade. Ela havia partido. O silêncio, antes confortável e familiar, agora parecia um inimigo cruel, ecoando em cada parede como um lembrete de sua incapacidade de segurar o que realmente importava. Sentou-se no sofá com a aliança nas mãos, e pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar. As lágrimas vieram pesadas, carregando anos de dor, culpa e negação. Nos dias seguintes, Gabriel mergulhou em um estado sombrio, cumprindo suas obrigações no trabalho de maneira automática, sem energia ou propósito. Em sua mente, o rosto de Lia se repetia incessantemente, o sorriso tímido, os olhos marejados, a voz firme quando o confrontava com suas verdades. Agora compreendia que havia perdido não apenas a presença dela, mas também a oportunidade de se redimir de seus próprios erros. O vazio da casa se tornara insuportável, transformando cada canto em um lembrete doloroso de sua falha em protegê-la, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As noites eram as piores, pois o silêncio se tornava ensurdecedor e os pensamentos mais cruéis ganhavam força. Gabriel revivia o momento em que Daniel partiu para a missão, as palavras ditas e não ditas, a impotência de vê-lo caminhar para um destino sem volta. Agora, acrescentava-se a esse tormento a imagem de Lia indo embora, levando consigo não apenas o filho que carregava, mas também a esperança de um futuro que por um instante ele ousara imaginar. A sensação de perda duplicada o consumia, fazendo-o acreditar que estava destinado a viver sozinho, condenado pela culpa e pela incapacidade de amar. Em uma noite especialmente dura, Gabriel saiu para caminhar pelas ruas desertas, tentando encontrar alívio no frio da madrugada. Passou por bares, lojas fechadas e esquinas silenciosas, sentindo-se um estranho no próprio mundo.
Perguntava-se como havia permitido que as coisas chegassem àquele ponto, como não fora capaz de dizer a Lia o que realmente sentia. A verdade era simples e brutal. Ele a amava, mas o medo e a culpa o haviam impedido de demonstrar. Agora, talvez fosse tarde demais, e essa consciência o dilacerava por dentro. De volta para casa, entrou no quarto de Lia e sentiu o perfume suave dela ainda impregnado nos lençóis. Sentou-se na cama, segurou o travesseiro contra o peito e fechou os olhos, permitindo-se mergulhar em memórias que nunca mais voltariam. Foi nesse momento que compreendeu que não poderia continuar assim, que precisava tomar uma decisão. Ou lutaria para reconquistar Lia e provar que estava disposto a enfrentar seus fantasmas, ou se deixaria consumir pelo vazio para sempre. No fundo de sua escuridão, uma chama ainda ardia, fraca, mas viva, e era essa chama que poderia guiá-lo de volta para ela. Depois de dias mergulhado em silêncio e arrependimento, Gabriel finalmente percebeu que não podia mais suportar a distância entre eles. Passou a noite em claro, caminhando de um lado para o outro em sua sala, até que a decisão se impôs como inevitável. Precisava encontrar Lia e dizer tudo aquilo que nunca tivera coragem de admitir. Na manhã seguinte, dirigiu até o antigo apartamento dela, com o coração acelerado e as mãos suadas, como se estivesse indo para uma batalha da qual não poderia sair derrotado. Quando ela abriu a porta, surpresa e hesitante, Gabriel viu em seus olhos a mistura de mágoa e saudade que o fez compreender, com ainda mais clareza, o quanto a havia magoado. Eu não vim pedir desculpas apenas pelo que não disse, mas também pelo que escondi, começou, a voz grave e embargada pela emoção que tentava conter. Lia permaneceu em silêncio, os braços cruzados, esperando que ele continuasse. Gabriel então confessou, com uma sinceridade brutal, que havia se apaixonado por ela desde os primeiros dias em que começaram a conviver, mas que o peso da culpa pela morte de Daniel o impedia de aceitar esse sentimento. Contou como cada gesto dela havia iluminado sua vida solitária, como cada sorriso roubado havia se tornado um bálsamo, e como cada silêncio compartilhado havia sido mais significativo do que qualquer palavra. Lia sentiu o coração disparar ao ouvir aquelas palavras, mas também não pôde evitar que lágrimas escorressem de seus olhos. E por que não disse nada antes? Questionou, a voz tremendo entre dor e esperança. Gabriel baixou o olhar por um instante, antes de responder que tinha medo. Medo de desonrar a memória do irmão, medo de não ser digno do amor dela, medo de se entregar apenas para perdê-la novamente. Eu estava aprisionado, mas quando você foi embora, percebi que viver sem você é pior do que enfrentar todos os fantasmas que carrego, disse, finalmente levantando os olhos para encará-la com uma vulnerabilidade que Lia jamais havia visto antes. O silêncio que se seguiu foi intenso, cheio de lágrimas contidas e respirações aceleradas. Lia caminhou até a janela, tentando organizar seus pensamentos, mas sentia o coração dividido entre a mágoa pela dor que ele havia causado e o desejo de acreditar em suas palavras. Gabriel, percebendo a hesitação dela, aproximou-se devagar, como se temesse que qualquer gesto brusco pudesse afastá-la novamente. Eu não estou aqui apenas para pedir uma segunda chance, disse ele, a voz firme agora. Estou aqui para lutar por você e pelo nosso filho, e se for preciso, provarei todos os dias que essa escolha é minha, e não uma obrigação. Ao ouvir essas palavras, Lia sentiu algo dentro de si se quebrar, uma muralha erguida por meses de dor e desconfiança. Ainda que o medo permanecesse, ela reconhecia a sinceridade na voz dele e a transformação em seu olhar. As lágrimas escorreram livremente, e antes que pudesse impedir, Gabriel a puxou para seus braços, abraçando-a com força, como se naquele gesto colocasse todo o amor que havia reprimido até então. O coração de Lia finalmente cedeu, e no calor daquele abraço, compreendeu que, apesar de tudo, ainda o amava. Era uma confissão que não precisava de palavras, pois estava gravada no toque, na respiração e no recomeço que ali se iniciava. As semanas seguintes foram um exercício de reconstrução, em que cada gesto e cada palavra se tornavam parte de um alicerce novo e mais sólido. Gabriel manteve sua promessa de provar a Lia, diariamente, que sua escolha era genuína. Acompanhava-a em todas as consultas médicas, participava das compras para o bebê, ajudava nas tarefas da casa e, acima de tudo, abria seu coração em conversas longas, revelando medos, sonhos e lembranças que antes guardava em silêncio. Lia, por sua vez, aprendeu a confiar novamente, permitindo-se acreditar que a frieza inicial havia ficado para trás,
substituída por uma parceria construída sobre vulnerabilidade e amor verdadeiro. A família de Gabriel, que antes se opunha ao casamento, surpreendeu-se ao ver a transformação dele. Com o tempo, começaram a reconhecer que não se tratava apenas de um senso de obrigação, mas de um vínculo real e profundo que nascia diante de seus olhos. Ainda havia comentários maldosos da sociedade, mas Lia já não se deixava abalar como antes. Ao lado de Gabriel, sentia-se fortalecida, como se nada pudesse abalar a convicção que agora compartilhavam. Juntos, aprenderam a enfrentar os olhares e as críticas, certos de que o amor deles era maior do que qualquer julgamento. Quando o bebê finalmente nasceu, em uma madrugada chuvosa, Gabriel esteve ao lado de Lia o tempo todo, segurando sua mão com firmeza e repetindo palavras de encorajamento que a mantiveram forte até o último instante. O choro da criança encheu o quarto, trazendo consigo não apenas a promessa de um futuro, mas também a cura de feridas antigas. Ao segurar o filho nos braços pela primeira vez, Gabriel sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram de dor ou de culpa, e sim de gratidão e amor incondicional. Lia, ao vê-lo tão entregue, soube que a transformação dele era real. Os meses que se seguiram foram repletos de desafios, noites mal dormidas e responsabilidades multiplicadas, mas também de sorrisos inesperados, momentos de ternura e uma sensação crescente de pertencimento. Gabriel, antes tão rígido e reservado, tornou-se um homem diferente, aprendendo a demonstrar afeto em cada detalhe. Lia, por sua vez, redescobriu a leveza de viver, percebendo que não havia traído a memória de Daniel ao amar novamente, mas sim encontrado uma nova forma de honrar sua própria vida e a do filho. O passado ainda existia, mas já não era um fantasma, e sim uma lembrança que os fortalecia. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam juntos no parque, Gabriel segurou a mão de Lia e disse com simplicidade: "Não importa como começou, o que importa é o que construímos agora." Ela sorriu, apertando sua mão de volta, e naquele gesto havia a certeza de que haviam encontrado um caminho que nenhum deles esperava, mas que os tornara mais fortes. A reconciliação não apagara as dores, mas as transformara em aprendizado, e agora estavam prontos para seguir em frente como uma verdadeira família. O amor que nascera de um acordo frio havia florescido em uma paixão real, provando que, às vezes, os caminhos mais improváveis levam aos destinos mais belos.